Eu aproveito, então, o que tu falaste para entrar em dois assuntos. Tá? Uma na questão de testes. Né? Nos últimos aí também dias, semanas, começaram a aparecer muitos casos de evidentes assim de pessoas que foram testadas 2, 3, eu li 4 vezes, e na quinta o teste com swab aquele, né? E na quinta deu positivo. Tá? Então, e tem sido colocado muito em dúvida a eficiência ou não, justamente desses testes que têm sido feitos, inclusive em alguns lugares cada vez mais em larga escala. Não podemos falar em larga escala, mas assim comparado com o que era um mês atrás, sim, né, aumentou muito a escala. O que tu talvez teria a aportar sobre justamente esse nível de eficiência ou não, e também desse método de testagem, e também se isso pode estar relacionado ou não com justamente o fabricante ou o laboratório que faz, assim por diante, porque também tem aparecido questões sobre a ineficiência de testes que vêm de tal lugar ou de tal lugar, assim por diante. Queria que tu fizesse uma abordagem sobre o tema, se possível. Claro. Vamos começar com os testes sorológicos, que são mais sujeitos a esse tipo de crítica. A primeira coisa que a gente tem que entender é que eles têm a seguinte limitação intrínseca. Eles detectam anticorpos, seja IgM, seja IgA, seja IgG, ou seja qualquer um deles. Os anticorpos demoram 14 dias para serem fabricados. É por isso que eles, muitas vezes, quando testados com 7 dias de sintomas, ainda são negativos e são interpretados como falsos negativos. Lá pelas tantas, um laboratório grande de São Paulo fez um teste com um teste rápido chinês, que foi o primeiro teste rápido chinês aprovado pelo CDC chinês, e mostrou que no 7º dia de doença, o teste, quando o PCR era positivo, padrão ouro, tinha genoma do vírus, o teste só era positivo em 19% dos casos. E aí eles disseram, olha, o teste chinês no 7º dia tem um valor preditivo negativo de 19%. Ou seja, se ele dá negativo, ele, na verdade, tem uma chance muito alta de ser um falso negativo. O problema é o momento em que o teste foi feito. Então, isso, de certa forma, não foi tão legal, na minha opinião, de ser divulgado, porque fez muita gente achar que os testes sorológicos, em particular os testes rápidos, não são bons. Não é verdade. Todos eles têm a limitação intrínseca de ter uma janela imunológica. Todo mundo lembra da janela imunológica da época do HIV. Faz o teste, tem que esperar ter anticorpos para poder detectar. Bem, os testes sorológicos, eles se dividem em 2 tipos, no rápido e no de laboratório. O que a gente está vendo hoje é que o de laboratório tem essas variações que tu disseste mesmo antes. Ele é mais provável de dar positivo em caso de infecção grave, mas isso não deve ser uma diferença importante. Ele mesmo tem algumas diferenças em relação a ele detectar qualquer anticorpo, ser o chamado teste total, ou de ser só de detecção de IgG. Então, tem algumas diferenças entre eles, mas já estão disponíveis comercialmente, tu pode coletar sangue e mandar para eles. E depois tem os testes rápidos, que aí tem inúmeras marcas, tem mais de 200 fabricantes. É lógico que esses testes, muitos deles foram feitos em velocidade recorde, num contexto de falta de insumos, porque começou a faltar insumo para fazer os testes. Então, essa questão de se preocupar com a qualidade é legítima, mas, em tese, os testes passam pela regulação para serem aprovados. Os testes que a gente está usando receberam, pelo menos, uma aprovação emergencial da agência regulatória de seus países. Por exemplo, esse teste que foi criticado recebeu a aprovação dos órgãos regulatórios da China e depois dos órgãos regulatórios daqui. O que a gente tem que saber é o seguinte, esse teste, esse inquérito sorológico feito em Pelotas, ele passou por 3 validações, o teste que eles fizeram. Em uma validação, a validação do instituto ligado à Fiocruz, a acurácia, a sensibilidade foi de 100%. Na validação do próprio fabricante foi de 87%. E numa terceira validação foi de 77%. Vai que fosse de 70%. Vai que tivesse 30% de falso negativo, vamos dizer assim. Mesmo assim, o que se encontrou foi 0,05.
Mesmo assim, mesmo o teste não sendo padrão ouro, ele pode e deve ser usado pela sua facilidade como um proxy, como um substituto do teste mais complexo de laboratório, se a gente quiser utilizar ele em grande quantidade, em massa, para modular aquela política de distanciamento social. O outro teste é o PCR. Esse é o contrário. O PCR, o problema é se você demora demais para fazer, porque o vírus, os estudos mostram que quando tu chega, a carga viral já está caindo, quando tu chega para a testagem. Então, se tu testar depois do 7º dia, tu já tem uma boa chance de falso negativo. Então, o teste molecular, que é aquele do swabzinho, que te ajuda para a busca ativa dos assintomáticos e te ajuda para determinar se o indivíduo está infeccioso, que te ajuda dentro do hospital para ver se tu vai botar o paciente em isolamento, esse tu tem que coletar o mais rápido possível. Já o teste sorológico, tu tem que coletar a partir do 7º dia. Então, são testes complementares e diferentes, mas eles têm sua utilidade, cada um deles. E quanto mais dos dois, melhor. Sim. E o teste indireto, aqui é mais uma curiosidade, tá? O teste indireto, aquele que é feito do CT, que se chama, né? Não sei se é tomografia ou... como é tomografia o nome? Tomografia. A tomografia que se dá e que daí aparece no pulmão e tal. Esse, cara, é um indireto, não é uma comprovação de que é COVID, né? Mas tem, pelo que eu tenho lido, né? Tem características específicas ali. Esse teste, ele dá positivo com uma boa chance uma pequena chance de erro, digamos, só em casos que realmente, nos quais a pessoa já está com complicações mais graves, ou alguém com sintomas moderados tossindo em casa já apareceria? Pô, o Thomas revisou a radiologia de forma profunda para tentar me pegar aqui, hein, Thomas? Quando essa pandemia acabar, tu vai me pagar um café, né? Mas... Pode deixar. É o seguinte, a tomografia ela é muito sensível. Ou seja, se ela vem normal, é improvável que seja COVID. Para tu ter uma ideia, ela tem 97% de sensibilidade nos casos confirmados. Ela consegue ser positiva até quando o paciente é assintomático. E em 2 estudos, ela foi positiva em 67% dos assintomáticos e em 70% dos assintomáticos. Ou seja, é muito difícil o sujeito ter COVID e ter uma tomografia de tórax normal. Não que ela não piore ao longo do curso. O pico de piora é com 10 a 11 dias. Mas desde o momento em que a pessoa se apresenta, a regra é ter uma tomografia anormal, porque o vírus gosta muito do pulmão e a tomografia é muito sensível. O grande problema, Thomas, é o seguinte: embora algumas organizações profissionais tenham até sugerido laudos dizendo achados típicos de COVID, achados indeterminados para COVID ou achados atípicos para COVID, o grande problema é que as pessoas nunca faziam tomografia para doença viral. Eu, como sou infectologista, eu sempre tentei fazer diagnóstico de doença viral. Então, eu sei que tem pneumonia por adenovírus. Dei alta para um paciente que quase morreu por uma pneumonia por adenovírus com parâmetros de ventilação altíssimos. Rinovírus, que causa resfriado comum, pode dar pneumonia. Então, o que a gente está vendo hoje é que muitos desses achados que pareciam típicos de COVID, na verdade, são típicos de pneumonia viral e não ajudam tanto na diferenciação. Ou seja, a sensibilidade é alta. Se tiver COVID, dificilmente vai ter atomo normal. Porém, se tiver atomo anormal, não quer dizer que seja COVID. Em um estudo, a especificidade foi só de 25%, com 2 colegas discutindo para saber se era COVID ou não. E, em geral, se vê aquele padrão de vidro fosco, periférico, mais basal, arredondado, não se vê cavitação, não se vê derrame pleural, não se vê aumento de linfonodo, mas não existe assinatura. Esse é o problema. E esse é um dos problemas do estudo da Prevent, que não confirmou verdadeiramente se os pacientes estavam infectados ou não, se baseou mais na tomografia. Sim. São 7h10 agora. A gente pode continuar conversando ou tu gostaria já de ir para os assuntos finais? Podemos continuar. Se o pessoal estiver me entendendo aí, estiver gostando, podemos. Se me aguentarem aí em casa. Eu ainda tenho umas dúvidas importantes assim para esclarecer, tá?
Voltando à questão do resultado do estudo de Pelotas, tá? Eu estava bastante curioso e ansioso para saber o resultado. Não só, assim, o meu foco não era necessariamente o Rio Grande do Sul, mas eu acho que ele pode ser extrapolado para o Brasil de uma forma geral, talvez, assim, porque no final das contas o resultado foi tão pífio que se tu extrapolar e disser que em outro lugar é 5 vezes mais, continua pífio, é praticamente zero, né? O que eu queria te perguntar, bom, ainda fazendo um link, tu passaste ali muitas semanas e postando várias questões, colocando como uma hipótese de que na Europa e até nos Estados Unidos, mas mais na Europa, o vírus, né, já se tem bons indícios e bons estudos que mostram que o vírus foi inoculado antes e que daí isso poderia ser também um indício de que a gente estaria em outro ponto da curva, já teriam muitos mais casos do que se imagina e uma prevalência muito maior e uma imunidade de rebanho já construída que não fosse irrelevante. Tá? Isso tu estava falando e tem falado ainda bastante. O que eu queria te perguntar é, tendo em vista esses resultados que saíram agora aqui, que, como eu falei, eles têm suas imprecisões, são afetados pela diminuição dos contatos sociais, então, obviamente, é de se esperar que isso tivesse algum efeito, mas ainda assim, a gente poderia dizer que se os números fossem 10 vezes maiores, se a cada 4 mil e poucas pessoas eles tivessem encontrado 20 e não 2, ainda assim seria um número muito, muito pequeno. Eu queria saber de ti o que tu esperava dos resultados, o que tu achaste e uma análise crítica e talvez assim até a tua opinião, se tu ficou frustrado, se tu esperava mais ou o que tu pensa a respeito e o que eles podem também ajudar, no que esse número agora que a gente tem, antes não tinha, podem ajudar nas medidas a serem tomadas de uma forma geral no Brasil. Bem, excelente questão. Em primeiro lugar, eu não esperava uma prevalência tão alta assim. Isso porque os raros estudos de soroprevalência que foram feitos, mesmo em lugares com bem mais casos do que nós, não trouxeram taxas tão altas. Desculpa te interromper, mas quando tu dizes eu não esperava uma prevalência tão alta assim, tão alta como veio ou tão alta como uma suposta mais alta? Não, como uma suposta mais alta. Tá. Eu não esperava uma prevalência tão alta assim. Prevalência alta. Porque, tá. Exatamente. Porque mesmo nos lugares... Agora saiu da Califórnia com mais ou menos 4% de prevalência, alguns lugares em Vô, em Vêneto, 2%. Então, mesmo em alguns epicentros, 10%, 14%, a soroprevalência não ficou tão alta por essas questões que a gente falou, que faz com que a imunidade não bata exatamente na imunidade de rebanho, mesmo que a curva possa eventualmente começar a cair. Mas voltando aqui, eu não esperava que ela fosse tão alta, mas eu não esperava que ela fosse tão baixa. O que eu acho que aconteceu, Thomas, é que, naturalmente, a gente associou a mitigação de uma introdução no verão com medidas de restrição social intensas. Eu acho que a adesão da população foi intensa e eu acho que isso fez com que a gente tivesse agora uma prevalência de imunizados muito baixa. Eu acho que muitas empresas podem falir, muitas pessoas ficaram ou vão ficar desempregadas para a gente não ter imunizado sequer 0,1% da população. Então, isso não me parece um investimento inteligente em saúde pública. Investimento inteligente é o contrário, é quando tu gasta pouco para imunizar muita gente, salvando o maior número de vidas. A gente não lotou os hospitais, como poderia ter lotado. Ricardo, tu queria hospital lotado? Queria. Eu queria que lotasse o hospital até o ponto de que, sabendo que a proporção que vai para a UTI é baixíssima, isso significasse que eu imunizei um monte de gente sem matar ninguém a mais. Então, ter leito de UTI vago é, na minha opinião, um desperdício. É muita gente que poderia ter tido sua vida salva e que poderia ter imunizado muito, mas muita gente para o inverno que vem. Afinal de contas, a gente tem que fazer a conta final quando acabar a pandemia, não agora. A gente tem que olhar depois. Para tu ter uma ideia, a revisão sistemática que mostrou
o número de mortes por influenza H1N1, a pandemia foi em 2009. A revisão sistemática saiu em 2013. Ela mostrou ali entre 150 a 500 mil óbitos. Então, a gente acaba olhando retrospectivamente. E a gente talvez pague um preço que eu não gostaria que a gente pagasse por ter chegado tão suscetível ao inverno. No entanto, outras coisas que eu falei que tem que chamar atenção. O vírus não é tão letal quanto se pensava. Talvez não seja mais letal do que um coronavírus humano. Talvez não seja mais letal que o H1N1. Tem a possibilidade de, mesmo no inverno, a gente usar medidas de controle de infecção intensas. Então, voltar a produzir usando uma máscara, por exemplo. A gente sabe que a máscara protege, é uma medida eficaz de proteção. Países que se mascarizaram, como Taiwan, têm uma mortalidade muito baixa. Se você vê a entrevista das autoridades de Taiwan, eles começaram a fabricar máscara, quando eles se deram conta que a China estava tentando esconder alguma coisa. Então, isso que é ser proativo. Então, cada um responde com o que tem. Taiwan tem capacidade de produzir máscara álcool gel, eles produziram máscara álcool gel. A Islândia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul têm capacidade de testagem e querem dar o exemplo, principalmente a Coreia do Sul, quer dar o exemplo para os vizinhos de liberdade individual e não quer restringir nada a socialização, dá para fazer. Paga o preço como? Testando. Então, cada país tem que ver o que pode fazer, o que se adapta melhor à sua população, mas tem que ter uma atitude proativa e não reativa. A Inglaterra pagou preço porque não testava as pessoas e, quando fez um lockdown muito importante pela pressão política, fez de forma reativa. E aí o modelo da Gupta, que é o modelo de Oxford, que é o rival da Imperial College, na modelagem, sugeriu que, quando eles se fecharam, já tinha 60% exposto imunizado. Então, só pega o prejuízo econômico. Não preveniu mais nenhum caso. Pois é, daí eu te pergunto, esse modelo de Oxford lá, que sugeriu que, quando eles se fecharam, poderia ter 60%, acho que o número até era 68%, né? Como que ele se compara a esses testes de soroprevalência que estão sendo feitos na Europa, na Califórnia, tu citaste esse de 4%. Bom, a gente pode dizer, tá, Reino Unido não é Califórnia. Tá, não é Califórnia, mas, assim, são lugares mais ou menos no mesmo ponto do hemisfério ali, o Reino Unido um pouco mais acima, é amplamente cosmopolita, tem gente viajando para toda hora para o Reino Unido e para a Califórnia, então entre 4% e 68% é um número muito grande. É verdade. A gente tem que primeiro fazer. Eu faria uma. Isso já está sendo feito, mas a gente precisa validar o teste rápido usando os testes sorológicos padrão ouro, seja a quimiluminescência, seja a ELISA, e a gente tem que preferenciar os testes rápidos que foram validados em comparação a esses outros. E aí, esses a gente tem que usar como um proxy, talvez com algum fator de correção. Por exemplo, se eu sei que a sensibilidade é 80%, eu vou pôr 20% a mais ali, para chegar ao número. O fato é que não se teve um estudo de soroprevalência na Inglaterra para saber qual foi. O que a Gupta fez? Eles olharam a letalidade, olharam a curva da letalidade e usaram um parâmetro que se chama P0, que é saber qual é a suscetibilidade à letalidade. Aí eles se deram conta que, para ter morrido o que estava morrendo, considerando que a suscetibilidade à letalidade é muito menor do que se pensava, o número total de expostos teria que ser muito grande. A sorologia positiva reflete uma porção desse universo. E vai refletir uma porção mais representativa à medida que os testes forem melhorando e forem sendo validados. E aí, a gente, se souber qual é o erro deles, a gente pode usar eles como um proxy, como um surrogate marker com mais precisão. Mas é por aí. Mas, como qualquer outro estudo, sempre parte de pressupostos, e, nesse caso, eles têm que entrar como input um pressuposto de letalidade, né? E tu comentaste antes que o número mais, assim, com todos os dados que se tem hoje, esse número pode ser entre 0, ele deve ser maior que 0,1, maior ou igual que 0,1 e menor ou igual que 1. Aí a gente tem um fator de 10 que também certamente gera muita diferença nos resultados. Claro, mas isso não quer dizer que o 0,1 esteja certo, nem quer dizer que
que um esteja errado. Pode depender da população que a gente está falando. E depende, de fato. Sem dúvida nenhuma, mesmo no início, quando a gente olha os dados daquela joint, da Organização Mundial da Saúde e do CDC chinês, mesmo no início a gente sabia que entre 70 e 80, mais de 80 anos, a letalidade era bem maior, né? Entre 60 e 70 ia para 8%, depois ia para 15%. Então, o número deve ficar entre 0,1 a 1%. Provavelmente fique mais próximo de 0,1 para quem não tem fator de risco. E provavelmente fique mais próximo de 1 ou até mais em quem tiver mais risco. Sem dúvida. Tá. Entendi. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente entrar no assunto medicamento / hidroxicloroquina / Prevent Senior, tá? E essa pergunta que eu vou falar, que eu vou te fazer, talvez seja um pouco capciosa, assim, mas enfim, eu queria saber, a Europa nesse momento, assim, diferente, cada país no seu tempo, tá? Mas assim, vários países nesse momento estão começando ou começaram na última semana a afrouxar, né? Como por exemplo a Áustria, ou estão se preparando. A Itália também, se não me engano, uma parte da Itália começou a afrouxar um pouquinho, ou estão se preparando para fazê-lo aí ao longo das próximas 2 ou 3 semanas, tá? E claro, está entrando em breve, mais 1, 2 meses lá já começa a fazer tempo quente. Qual seria o teu best guess, o teu palpite para o que deve acontecer uma vez que seja liberado? Obviamente não é um libera geral, né? Tem todas as medidas de proteção que vão ser feitas, mas enfim, no momento que se liberar um pouquinho mais, ainda não vida normal, mas o que tu acha que é mais provável de acontecer do ponto de vista de necessidade de hospitalização, número de mortos e assim por diante? Olhando as curvas da Europa, principalmente os países mais afetados, Itália, Espanha, França, Inglaterra um pouco menos, Alemanha fez um bom trabalho, eu diria que o pior já passou na Europa. E eu não vejo outra saída para eles, senão a reabertura. É que muita gente que levantou essa falsa dicotomia entre economia e vidas, que acha que a economia lida sobre coisas abstratas e não sobre vidas mesmo, e olhou o modelo de Ferguson, não se deu conta do principal erro do modelo de Ferguson. Não é nem os erros de premissa, os erros ergocidas óbvios, mas o principal erro do modelo dele é o seguinte: você tem uma curva achatada, e aí você tem uma linha que ele mostra como constante, que é a linha de capacidade de atendimento. Só que essa linha, ela não é constante. A capacidade de atendimento do sistema público de saúde, ainda mais dos sistemas socializados europeus, depende do financiamento. Se não tiver dinheiro, se não tiver insumo, se não tiver quem sustentar, a capacidade de atendimento também cai. Então, na verdade, não tem como eles continuarem fechados. Aliás, no modelo de Harvard, se mostrou claramente que se tu fica 5 meses fechado, fazendo de conta que funcionou, com R0 caindo em 60%, se tu liberar, tu volta a ter a curva igual. Neles, não vai acontecer isso porque eles já tiveram a curva e fecharam tarde demais também. Neles, eu não espero nenhuma mortandade, porque eu já espero bastante gente com imunidade de rebanho, seja ela detectável por técnicas sorológicas que estão em desenvolvimento ou não. Eu não espero, considerando a curva, o formato da curva, que haja uma mortandade muito grande agora. Eu acho que a única opção deles é tentar retomar a normalidade com medidas de controle de infecção, que são eficazes. Trabalhar com máscara, álcool gel, são medidas extremamente eficazes, que, inclusive, vão reduzir o risco de outras complicações também. Sim. Inclusive, eu aproveito para quem está assistindo esse vídeo e recomendo, além de recomendar todos os vídeos do Ricardo, que ele posta ali na página dele no Facebook, no perfil do Instagram, um em particular, ou 2 em particular, no qual o Ricardo trata do caso da Itália e por que, e assim, indícios de por que lá a coisa foi tão forte, por que se tem uma taxa de mortalidade tão grande. É bem interessante, assim, são vários pontos que podem fazer com que os números
sejam bem distintos daqueles que podem se pode esperar na média nos países ocidentais, digamos. Né? Exatamente. Bom, então, vamos lá, talvez indo para o último grande tema, que é o tema dos tratamentos / medicamentos. Né? Eu nem quero entrar muito no mérito da questão de vacina, isso já um monte de gente já falou e tal. Eu, particularmente, não tenho muitas dúvidas com relação a isso. Mas, assim, medicamentos, tem vários que estão sendo testados. Né? Aqui, obviamente, no Brasil tem se falado muito na cloroquina, hidroxicloroquina, no coquetel junto com azitromicina. Tem outros também, mais um ou dois, né, que tem bons indícios no mundo. Bom, em primeiro lugar, eu queria saber de ti, Ricardo, o que tu teria, sei lá, a aportar, compartilhar sobre o que tu acha que são os medicamentos, quais são os medicamentos mais promissores, e se tu tem já alguma opinião formada, seja por conta dos casos que tu está tratando lá na prática, seja por conta de todas as informações que tu tem acesso, que certamente são muito maiores do que para as pessoas normais. Bem, em relação ao tratamento, não existem fármacos verdadeiramente novos. Infelizmente, a indústria farmacêutica é menos inovadora do que a gente gostaria. Mas existe redirecionamento de fármacos que já serviam e já eram aprovados para outros fins. Eu julgo que, e vamos deixar a hidroxicloroquina e a cloroquina para final, os mais promissores são a ivermectina, que é um fármaco de origem veterinário, mas que já se usa para ser humano há algum tempo para tratar parasitoses. A ivermectina tem um mecanismo de ação muito interessante. Um dos principais mecanismos de fisiopatologia do coronavírus é que quando ele infecta a célula, ele consegue enganar a célula por um tempo. Ele consegue dizer para a célula que ela não está infectada e a célula não monta uma resposta de defesa. Quando ela se dá conta, há uma supercompensação imunológica e aí é uma sopa de mediadores de inflamação, que é o que gera o dano pulmonar. A ivermectina, ela corta o sinal viral que iria até o núcleo para mentir para o núcleo que a célula não estaria infectada. Então, a ivermectina permitiria que a célula se desse conta de que ela está infectada, montaria uma resposta precoce, limitaria a infecção do vírus e não haveria aquela supercompensação com aquela sopa de moléculas inflamatórias que gera o dano pulmonar. In vitro... Nós temos uma cliente que é médica e mora na Áustria. E essa semana ela me escreveu sobre a questão da vermectina e tal, que está sendo usada lá de forma promissora. E aqui eu nunca tinha nem ouvido falar nada a respeito, ela me escreveu. Então, os veterinários conhecem bem. Então, a ivermectina in vitro reduziu em 5.000 vezes a quantidade de vírus in vitro. O problema é que a gente não é uma célula. Então, a gente tem que ter modelos animais, idealmente, que não vai dar tempo para fazer, ou a gente tem que ter pelo menos dados de segurança que mostrem que a gente tolera as doses altas o suficiente que precisa para imitar aquela dose a que a célula foi exposta in vitro. Parece que a ivermectina é bem tolerada, mesmo em doses altas. Ninguém use isso para se automedicar com a ivermectina. Claro que não. Mas parece que ela tem um bom perfil de segurança e é uma esperança. Outra que também é usada para tratar parasitoses é a nitazoxanida. A nitazoxanida também tem uma ação antiviral bem descrita, que também atua através da modulação da resposta imunológica. Também ajuda a resposta imunológica a destruir o vírus. E ainda não está sendo testada, mas há algumas notícias de que talvez ela entre em fase de testes. Ela é particularmente útil do ponto de vista teórico se associada à hidroxicloroquina, mas isso nunca foi tentado antes. Depois, a gente tem antivirais, como o Remdesivir, que está sendo testado, já tem uma publicação na New England Journal of Medicine, com uma taxa boa de resposta, mesmo numa população muito doente. O estudo não tinha grupo controle, mas 57% estavam intubados em ventilação mecânica. 7% estavam em circulação extracorpórea, em oxigenação extracorpórea. E mesmo assim, a letalidade foi de 18%. Um número considerável melhorou, o que é muito bom.
Depois tem o Favipiravir, que é uma droga japonesa. O Remdesivir, ele já está... ele é uma medicação que já foi aprovada no Brasil? Ele não foi aprovado para uso, mas ele está sendo testado agora em Nebraska, nos Estados Unidos, e também em outras regiões do mundo. E é uma questão de tempo. É uma droga injetável, então poderia ser usada para pacientes gravemente doentes. O Favipiravir é outra medicação antiviral, que também tem um mecanismo de ação parecido com o Remdesivir, inibem a síntese do RNA viral. Também parece interessante, uma droga japonesa, que andou sendo comparada com uma outra droga chamada Arbidol, que também pode vir por aí, são comprimidos. Mas eu acho que o que a gente tem por hora é mesmo a cloroquina ou o seu derivado, que é a hidroxicloroquina, que eu acho mais interessante, porque é menos tóxica que a cloroquina, é 40% menos tóxica, e in vitro é 3 vezes mais potente, em associação com a azitromicina. O ponto ruim é que todos os estudos são muito ruins metodologicamente. O ponto bom é que, se a gente considerar só cloroquina, só hidroxicloroquina, a droga é muito segura. São milhões e milhões de doses já prescritas, submetidas à análise da Organização Mundial da Saúde. É muito raro a gente ter uma arritmia com cloroquina ou hidroxicloroquina. O problema é que, quando a gente associa a azitromicina, para aumentar a eficácia, o risco também aumenta. E aí, alguns pacientes podem precisar de uma monitoração mais de perto, também falando contra a automedicação. Mas eu tenho usado. Coincidência ou não, em todos os pacientes que eu usei, a resposta foi boa. Pode ter sido a história natural da doença, mas a resposta foi boa. Eu duvido que tenha algum médico que trabalha não só, que trabalha com o paciente, que está vendo o seu paciente na frente, que tem que prescrever alguma coisa, que não esteja prescrevendo no momento. Então, tem que ser sincero. É o que a gente tem e a gente tem que tentar usar com a maior segurança possível. Se funciona ou não, a gente não tem certeza. Tá. Essa questão dos eventuais efeitos colaterais e da arritmia e tal, é algo que tem se ouvido muito se falar, né? E não só por parte de, assim, de pessoas que não são médicas, mas inclusive de médicos, né? E eu, enquanto, vou dizer assim, não, analista, no sentido de quem ouve de um lado, ouve de outro, lê bastante e analisa o que está se passando, às vezes me parece que se confunde um pouco algumas questões políticas de viés de confirmação ou de viés de desconfirmação com essa questão do quanto isso pode ter de side effects ou não, né, na relação de custo-benefício. E talvez seja a primeira vez nesse vídeo aqui que eu tenha emitido uma opinião. Mas eu queria ouvir, não, assim, tu já disseste, então, pelo que eu estou entendendo, e eu também já ouvi de reumatologistas falando e tal, esse extremo cuidado cuidado mesmo que está se tendo em falar, olha, tem que cuidar para não usar em casos moderados e tal, porque os efeitos colaterais podem ser importantes e tal. Isso talvez esteja um pouco over, ou estou errado? Sim. Não, tu está totalmente certo. Se tu olhar uma revisão de artrite reumatoide, por exemplo, com 900 mil usuários de hidroxicloroquina, para a hidroxicloroquina se associar a um risco cardiovascular maior, precisou mais de 1 ano de uso. A gente está falando num uso aqui de 5 a 10 dias, dependendo do protocolo. A hidroxicloroquina, em particular, é mais segura que a cloroquina. Não que a cloroquina não possa ser usada com segurança, pode sim. O que houve foi um estudo conduzido, onde um dos braços, um estudo brasileiro, foi descontinuado por excesso de cardiotoxicidade. Mas quando tu for ver o braço que foi descontinuado, usava 600 miligramas de cloroquina, de 12 em 12 horas, por 10 dias, o que dava 12 gramas. 12 gramas de cloroquina é bem mais do que as 2,7 gramas que a maioria das pessoas preconiza como dose cumulativa. Então, bom, é lógico. Que bom que a toxicidade é dose dependente. Eu tenho como prever. Pior seria se fosse uma toxicidade idiosincrática, que pudesse acontecer com qualquer posologia. Se a toxicidade é dose dependente, ótimo.
eu tenho como usar a dose mais segura. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Quer dizer, é previsível. Se o paciente tem algumas condições que predisponham, potássio baixo no sangue, magnésio baixo no sangue, vale a pena monitorar. Na nossa experiência, toxicidade cardíaca tem sido muito infrequente, para não te dizer que eu não vi ainda. Eu sei que existe, eu já li a respeito, a gente monitora. No nosso hospital, num dos 2 hospitais onde eu trabalho, tem um cardiologista que acompanha todos os casos. Por enquanto, a gente não descontinuou nenhum tratamento com base no intervalo QT, que é o que prevê o risco de arritmia. Sim.